Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. É com o senhor, professor. Boa noite, meu prezado irmão Carlos Nascimento. Muito boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo hoje, sábado, 5 de agosto de 2023. Estamos aí para darmos início ao nosso programa Projeto Iniciação, levado aqui pelo canal Conexão 3005. Devemos dizer, inicialmente, temos que dizer que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. O encontro segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades. A base, fundamentalmente, aqui para nós, são duas bases fundamentais no projeto de iniciação. É justamente os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E, evidentemente, nós abordamos, em seguida, frequentemente, os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações. Muito bem. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. E também o encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Isso é muito importante. Outra finalidade também fundamental do nosso projeto de iniciação, nosso encontro, justamente, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivendo neste início do século XXI e início da era de Aquários. É uma época ímpar, de grandes transformações na humanidade, rumo justamente a uma nova civilização, que, segundo o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, essa nova civilização já deverá estar com seu início justamente no ano 3005. Então, mas o começo é agora, não é daqui a 1000 anos, não. O trabalho para a nova civilização começa agora, no início da Aquários, justamente com a ação de todos aqueles que se acham vinculados e vibrando com uma quinta dimensão de pensamento. Então, aí está, nós indicamos também, informamos que é muito importante que cada um desenvolva o projeto mais importante da vida, que é o projeto de iniciação. A pessoa, então, pode procurar uma escola, deve procurar uma escola iniciática para realizar esse processo da iniciação. E é necessário que assim seja feito. A pessoa pode escolher a escola que mais lhe for do seu agrado. Mas, de nossa parte, nós convidamos as pessoas a virem desenvolver o seu projeto de iniciação justamente na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que a pessoa faz para iniciar esse processo? A informação inicial é muito simples. Entra no Google, digita lá, no busca do Google, Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site de Eubiose, e lá no site vai ter um botãozinho onde a pessoa vai pressionar e vai aparecer as informações de todos os departamentos existentes no Brasil e no exterior da Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa pode, então, entrar em contato e ver em que momento que ela pode, qual é o caminho que ela tem que fazer para se fazer a sua inscrição. Então, aí está. Devemos apenas lembrar que, para se tornar membro efetivo da sociedade brasileira, a pessoa tem que passar por 5 graus de iniciação. Um primeiro grau, chamado grau peregrino, depois mais 4 graus consecutivos, de tal forma que, ao findar todos os 5 graus, a pessoa o iniciando tem a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode participar de ritualística, de reuniões, de palestras, de todos os encontros e trabalhos, tanto os internos como externos da Eubiose, e mais do que nunca,
mais do que nunca, ela tem acesso direto aos livros, né, aos escritos, onde estão as revelações do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Então, aí está as informações de iniciais, para quem queira desenvolver o seu projeto de iniciação. Muito bem, nós estamos aqui no nosso caminho, justamente no nosso encontro, desenvolvendo esse tema, né? Como o tema fundamental é justamente a abordagem da antropogênese, conforme a teosofia e conforme a eubiose, né? Antropogênese, ou seja, o que é antropogênese? O desenvolvimento das raças no planeta Terra, incluindo, evidentemente, as raças humanas, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. E, nesse caminho, nós analisamos o desenvolvimento das raças, como se processa esse trabalho na face da Terra, justamente do eterno, né? Na face da Terra, e vamos informando e pesquisando a respeito de muitos assuntos. Na parte inicial, nós sempre lançamos dados, lançamos conhecimentos, lançamos sugestões, muito mais do que isso, sugestões para que as pessoas que estão justamente no projeto de iniciação possam pesquisar a respeito de muitos assuntos, né? Então, como nós estamos falando aqui a respeito de Atlântida, né? Vamos falar também a respeito de Atlântida hoje, no campo da antropogênese, vamos ver aqui alguma conceituação sobre aquilo que se fala a respeito do dilúvio. Do dilúvio, como é que a teosofia e a eubiose encara esse problema, que é um assunto muito importante para o entendimento, né? Dilúvio. Entende-se geralmente por dilúvio aquele que ocorreu no tempo de Noé, e do qual só se salvaram esse patriarca e sua família, juntamente com os animais que havia encerrado na arca a mando de Deus, que, segundo o relato bíblico, arrependido de haver criado os homens, resolveu exterminar a linhagem humana como castigo por sua maldade. Então está na Bíblia, né? Quer dizer, isso tudo é linguagem figurada, né? Isso nós já falamos. Todo escrito, todo revelação que vem através de escritos e através dos manus e dos mestres, sempre vem com uma tônica, a tônica do ciclo, né? Então, aqui na Bíblia diz que Deus arrependeu-se de ter criado o homem. Claro que isso aí é uma linguagem figurada, né? Pela teosofia e pela eubiose, a gente vê que não há esse arrependimento, né? Não porque Deus não faz nada errado. Tudo tudo que a divindade faz é justo e perfeito, né? A lei é justa e perfeita. Agora, podemos entender, sim, que a quarta raça-mãe, Atlântida, entrou por caminhos não adequados no processo evolutivo. Então, o que a lei, através da lei do karma, de todas as leis que regem o universo, decide, e como sempre decide, encontrar novos caminhos para o desenvolvimento da espécie humana na face da Terra. Então, aí, evidentemente, houve o dilúvio, né? Então, nós entendemos que no dilúvio, então, Noé recolhe um casal, assim está na Bíblia, né? Ele recolhe um casal de cada espécie viva, né? Animal, né? E vegetais também, evidentemente, com certeza, isso está incluído também, e guardou na arca, né? Para que poder reproduzir essas espécies depois da cessação do dilúvio, né? Sempre lembrando que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele faz essa ligação de a arca de Noé com a Agartha. Veja bem. Então, é claro que todo esse processo de transformação da humanidade está sob o comando das hierarquias que estão nos mundos internos. Então, na verdade, a arca de Noé significa Agartha, é uma referência a Agartha no mundo interno, né? Então, porém, além desse dilúvio, eu só queria falar o seguinte: tudo que existe na face da Terra, de vivo, ou de mineral, vegetal, tem o seu registro em Agartha.
realmente o repositório de tudo, tudo. Em forma de DNA, em forma arquetipal, está tudo registrado em Agartha. Isso é muito importante, esse entendimento. Né? Porém, além deste dilúvio que Moisés escreveu, baseando-se na relação caldeu-acádia, mencionam-se muitos outros, sendo os mais memoráveis aquele na região da Samotrácia, ocorrido antes da época dos argonautas, no qual todo o país submergiu, alcançando as águas do Euxino e o cume dos montes mais elevados. Então, aqui, esse trabalho de HPB, de Balbassi, afirma que não somente esse dilúvio, aconteceu o dilúvio da Atlântida, mas também que inundou a Atlântida, mas também outros dilúvios são relatados na história da humanidade, através dos anais secretos, né? Dados pelos mestres. Né? Também foi notável aquele da Grécia, um outro dilúvio, aqui é citado, da Grécia, né? Ocorrido no tempo de Deucalião, filho de Prometeu e rei da Tessália. Júpiter, ao ver a maldade dos homens aumentar, resolveu acabar com a linhagem humana, exceto Deucalião e sua esposa Pirra, as duas únicas pessoas que, por serem justas e virtuosas, salvaram-se de tal castigo. Então, aí tem uma outra, então, versão, né? Uma versão justamente entre os gregos, né? Do Júpiter agindo no sentido de produzir um dilúvio a fim devido ao aumento da maldade dos homens, conforme, então, diz esse escrito dos tempos antigos, né? Da antiga Grécia. Para este fim, Deucalião, para contrapor-se a esse processo de dilúvio ocorrido na Grécia, como nós falamos aqui, né? Deucalião construiu uma arca, na qual se encerrou com a sua esposa e seus filhos, juntamente com um par de animais de cada espécie. Então, veja bem, a história, pela ciência iniciada das idades, é tido que essa história do dilúvio que aconteceu lá no início da raça humana, no final da raça atlântica, digo, né? Também aconteceu na Grécia. Então, vê que a história se repete por determinados instantes na história da humanidade. Por esta razão, os gregos eram denominados de Deucaliônidas. Olha só, Deucaliônidas, por serem descendentes de Deucalião, a quem os beócios consideram como antecessor das raças humanas. Então, aí está na antiga história da Grécia, então Deucalião, que foi a origem, que deu origem a uma nova forma de atividade humana na Grécia, na antiga Grécia. Segundo a mitologia grega, ocorreu, vou repetir, segundo a mitologia eslava, ocorreu outro dilúvio em que se afogou todo o gênero humano, restando apenas um homem e uma mulher. E também a mitologia eslava também conta a existência de um dilúvio lá naquela época, né? Os povos do Brasil contam que um estrangeiro muito poderoso, que odiava extremamente os seus antecessores, fez-los morrer através de uma violenta inundação, exceto dois, que resolveu para engendrar novos homens, dos quais consideram descendentes. Também no Brasil existe uma história do dilúvio também. É só pesquisar a ciência iniciática, há esse registro do dilúvio ocorrido no Brasil. Vários outros dilúvios são mencionados, como o da Atlântida, o da Índia, no tempo de Vaisvasvata, o Manu noé-ariano, né? O da China, nos dias de Peirum, ou o Amaro dos Deuses, que se salvou com sua família, etc. Então, HPB dá dois estudiosos, que o nome todo, dois estudiosos, Stockel e Kroll, que enumeraram meia dúzia de períodos glaciais do globo, seguidos de seus dilúvios correspondentes, datando o primeiro de 850 mil anos e o último de uns 100 mil anos. Veja só que interessante esse ciclo, né? De dilúvios e eras glaciais também. Aliás, a própria ciência humana, né? Isso aí quem estuda,
a ciência humana, eu digo a ciência nossa acadêmica, diz que o planeta Terra está caminhando para, no futuro, entrar numa era glacial também, né? Isso é previsto pela ciência, que ocorrerá uma era glacial, daqui a milhões de anos deve ocorrer novamente essa era glacial. Tanto que a ciência afirma que a climatologia, o clima que nós vivemos hoje na face da Terra, né? Não só o clima, mas as condições geológicas, é uma situação bastante estável, tranquila. A Terra vive momentos de grande estabilidade e tranquilidade, tanto em termos de geológicos como também climáticos. Isso a ciência afirma. Mas isso não é para sempre. Haverá, conforme a ciência, um novo período glacial na Terra daqui a milhões de anos. Como se vê, o dilúvio é uma tradição universal. Veja que interessante. O dilúvio é uma tradição universal. Já aconteceu em diversas épocas, em diversas terras, em diversos países, conforme esses ensinamentos esotéricos, né? Porém, todos esses cataclismas são alegorias baseadas em fatos reais, astronômicos, cósmicos ou terrestres, ocorridos na natureza. Assim é que Noé, Vaisvasvata, Sijustros, o Noé Caldeu, Deucalião, Peirum, são todos como personagens idênticos entre si, vistos que simbolizam, como o patriarca bíblico, o progenitor de uma nova raça, na nossa quarta ronda, cujo protótipo é o Vaisvasvata Manu. Isso aí consta da doutrina secreta de Helena Petro Blavatsky. Isso aí tudo, se a pessoa for estudar, vai encontrar tudo lá no livro, principalmente no terceiro volume, que trata sobre antropogênese, a doutrina secreta, né? Em todas as partes, o homem de nossa terra, de nossa raça, aparece depois de um cataclismo, no verdadeiro sentido da palavra, isto é, produzido pela água. Interessante, né? Então, isso aí, a ciência iniciada das idades registra esse fato, que esses dilúvios são periódicos, né? E na história da humanidade ocorre, e sempre depois do dilúvio aparece uma sucessão, aparece uma nova manifestação de uma nova raça para dar sucessão àquilo que foi interrompido anteriormente. Então, nós vemos muito importante essa informação, né, do dilúvio, mas a gente tem que perceber, evidentemente, que conforme nos informa a ciência iniciada das idades, nós sabemos disso, a lei cósmica é justa e perfeita. Ela não faz isso para punir ou para se vingar, não. O que impera na lei cósmica é o amor e o perdão, não é verdade? Tudo isso ocorre para que haja uma renovação, uma transição, uma possibilidade do surgimento de novas possibilidades, né? É como se diz na química, né? Um dos princípios da química, né? da ciência acadêmica é essa, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é um processo básico do processo evolutivo, o processo da transformação. E é claro que para a transformação é necessário que haja uma renovação. Uma renovação. E atualmente o nosso mestre, nos anos 40 já, né? O nosso mestre afirmou, ele falou a respeito da nossa situação aqui na Terra, ele afirmou o seguinte: reconstruir é o brado que nos compete. Ele deixou isso bem claro. Então, a humanidade, principalmente agora, nesse momento, no início da era de Aquários, é muito importante a reconstrução de todos os sistemas, de todas as instituições que estejam falidas, não estejam funcionando bem. Não é consertar. Veja bem, o nosso mestre diz que não é consertar, é reconstruir. Por isso que nós sempre lembramos aquele ensinamento do nosso amado Jesus o Cristo, nosso Senhor Jesus o Cristo, quando ele nos afirmou o seguinte, que não adianta pôr remendo novo em pano velho. Não adianta. A pessoa tem uma roupa velha, rasgou, vai pôr um remendo novo? Jesus falou isso.
o buraco vai aparecer novamente, porque o pano novo vai persistir, mas o velho vai se romper novamente. Então, a questão... Então, por isso que o nosso mestre afirmou, não é consertar, é reconstruir. Reconstruir. Tem o processo do dilúvio. Né? Todo dilúvio há um aplainamento da situação, uma eliminação da situação anterior e há uma reconstrução. Isso é muito importante, uma reconstrução de tudo. Aí está, então. Muito bem. Agora nós vamos ver aqui um outro ponto importante dentro da antropogênese, que é justamente a noção do Éden. Isso é muito importante, a noção do Éden. Vamos ver aqui, porque isso está em relação com a antropogênese, né? Com a criação da humanidade e assim por diante. Né? Éden, em hebreu, significa delícia, prazer. No Gênesis, é o jardim das delícias, construído por Deus. Na Cabala, o jardim das delícias é um lugar de iniciação nos mistérios. Veja bem, o Éden, o jardim das delícias, é um lugar de iniciação nos mistérios. Os orientalistas identificam o Éden como um lugar que estava situado na Babilônia, na região dos Cardúnias, também chamado de Canduno, que é quase idêntica ao Can Éden dos judeus. Tal região era regada por 4 rios. 4 rios. Eufrates, Tigres, Surape e Uquine. São aqueles 4 rios principais citados na história antiga, né? Principalmente na Bíblia também. Né? Os 2 primeiros foram, o Eufrates e o Tigres, foram adotados sem qualquer alteração pelos judeus. Os 2 últimos foram provavelmente transformados em Gihon e Pison, por ter algo de original. Então, veja bem a história original como é, interessante, né? O que vem a seguir são algumas das razões dadas pelos assiriólogos para a identificação do Éden. Vamos ver, vamos conferir, então. As cidades da Babilônia, Laranca e Sipara, foram fundadas antes do dilúvio, segundo a cronologia dos judeus. Suripaque era a cidade da Arca. A montanha oriental do Tigres era o local do nascimento de Abraão. Veja bem, olha, a montanha, então, justamente, essa torre, Iur, era justamente o local de nascimento de Abraão, né? O patriarca dos hebreus. Né? E como Abraão, primeiro caudilho da raça hebraica, imigrou de Ur para Harran, na Síria, e daí para a Palestina. Os mais reputados assirólogos, né, acham que isso é uma prova de muita evidência a favor da hipótese de que a Caldeia era o ponto de origem daquelas histórias da Bíblia e que os judeus receberam primitivamente dos babilônios. Então, essa história é muito interessante. Isso aí realmente é uma história bastante profunda, de muita antiguidade, e que precisa de uma meditação muito forte a esse respeito. Né? O importante no estudo da ciência iniciática é justamente trabalhar no sentido de fazer a conexão entre todos esses estudos, ensinamentos, porque tudo que ocorre no processo de evolução da humanidade vem parte de um processo unitário. Né? Então, não é por pedaços, fases, não. As fases existem no processo de reconstrução, de destruição, de anulação de uma etapa anterior para a efetivação de uma etapa posterior no processo evolutivo. Mas tudo está de acordo, tudo está em profunda conexão. Não existe nada solto na história da cosmogênese, da antropogênese. Isso é muito importante. Então, está aí uma história, uma abordagem a respeito do Éden bastante significativa, dada por Blavatsky, que nos remete a profundas reflexões a respeito desse assunto. Nós já falamos em encontros anteriores a respeito do Éden, né? do paraíso, e não vai faltar oportunidade para retornarmos a esse assunto, porque é um assunto básico no estudo da antropogênese. Né? Muito bem. Agora, nós vamos ver aqui também em seguida, nós vamos ver
um termo chamado Edom. Edom, que vem do hebraico também. Edom. O que significa Edom? É muito importante o estudo desses termos, desse significado, para a gente incluir dentro do nosso entendimento geral a respeito da ciência iniciática das idades. Né? Edom significa rei edomitas. Edom significa reis edomitas, essa terra, né? Edom. Um mistério profundamente escondido deve ser descoberto na alegoria dos 7 reis de Edom, que reinaram na terra de Edom antes que ali reinasse qualquer rei sobre os filhos de Israel. A Cabala ensina que este reino era de forças desequilibradas e necessariamente de caráter instável. Veja bem, são forças desequilibradas de caráter instável. O mundo de Israel é uma imagem da condição dos mundos que passaram a existir subsequentemente ao período posterior ao do estabelecimento do equilíbrio. Isso é muito importante, essa informação. Por outro lado, a filosofia esotérica oriental ensina que os 7 reis de Edom não são imagens de mundos fenecidos ou de forças em desequilíbrio, mas símbolo das 7 raças mães humanas, 4 das quais já desapareceram. A quinta está passando e 2 ainda estão por vir. Então está. Né? Então aí diz, então, são imagens, são símbolos das 7 reis de Edom, estão relacionados simbolicamente com as 7 raças mães humanas, na verdade, das quais 4 já feneceram fisicamente, e nós estamos, então, nesse momento, a quinta raça mãe, que era justamente a raça ariana. Então, nós estamos aí num 5º estágio evolutivo, nesse processo da antropogênese, né? E é o que nós estamos passando hoje, né? O 5º estágio. E depois da quinta raça mãe, deverá surgir uma 6ª raça mãe, deverão surgir uma 6ª raça mãe e uma 7ª raça mãe. Nesse sentido, dizemos que à medida que nós passamos para a plenitude da raça ariana, também a frequência vibratória da Terra vai mudando. Por isso que até hoje, nos dias de hoje, na internet, fala-se muito em passagem para a 5ª dimensão. Isso aí, né? Na internet está se falando muito isso aí. Né? Estamos passando para uma 5ª dimensão. Isso está de acordo com a ciência iniciada das idades. Né? Estamos na 5ª raça mãe ariana, num processo evolutivo nosso, cosmogenético, antropogenético, estamos passando agora, está iniciado o surgimento de um 5º estado de consciência, né? Ou seja, uma 5ª dimensão. Depois deverá surgir a 6ª dimensão, que será representada por uma 6ª raça mãe, que é dito pela ciência iniciática como raça dourada, e depois uma 7ª raça mãe, uma 7ª dimensão, chamada raça alada. Aliás, dizemos que esse nome raça alada não significa, é um nome simbólico, não significa que essa raça vai ter asas, mas significa que essa 7ª raça viverá num mundo mais tênue, no mundo hiperfísico, na verdade, de 7ª dimensão. Isso é um processo. Quem estuda no processo de ensino da eubiose, quando as pessoas vêm e começam a se dedicar a esse estudo, estudando as rondas, os vários ciclos pelos quais passam as raças no planeta Terra, a gente verifica que há um processo de segmento para condições cada vez mais em condições mais sutis. A raça Atlante, por exemplo, era uma raça muito densa, é isso? E havia uma densidade muito grande. Foi a raça mais densa que existiu na face da Terra. A raça ariana já é mais sutil. Estamos passando por um processo de sutilização. E assim também a 6ª raça mãe será mais sutil e a 7ª também. Quer dizer, o nosso caminho, justamente, de consciência, é galgarmos esses estados de consciência superiores e também os planos existenciais vão se tornando cada vez mais tênues, mais sutis. Isso é muito importante, então. Aí, então, tem essa relação que é dito com os 7 reis de Edom. Então, é uma relação que existe com as 7 raças mãe. Isso é muito importante. Veja só como tudo está interrelacionado. Nada está solto.
Nada está solto, está tudo interrelacionado. Embora expressa na linguagem dos véus esotéricos, a indicação que há no Apocalipse de São João, é isso? É bastante clara quando diz: e são 7 reis, os 5 caíram, e o quinto ainda é o outro, a sexta raça-mãe ainda não veio. Então, aqui, nesse trecho aqui de Blavatsky, é citado, que isso é citado, inclusive, no Apocalipse de São João, né? O Apocalipse de São João toca nesse assunto. Veja bem como tudo se interrelaciona, né? São todos os 7 reis de Edom, repetindo, se todos os 7 reis de Edom tivessem perecido como mundo de forças não equilibradas, como poderia o quinto existir ainda e outros não terem chegado ainda? Na Cabala sem véu, vemos, num determinado ponto, que os 7 reis morreram e suas possessões foram desbaratadas. E uma nota ao pé da página reafirma tal observação, dizendo: estes 7 reis são os reis edomitas. Então, veja bem que a ciência toda iniciática vai completando esse estudo fantástico a respeito da antropogênese. E a HPB diz até, aqui citando São João Batista, o São João, né, o apóstolo São João, citando no Apocalipse esses fatos. Por isso que a gente vê que tudo se interrelaciona, está tudo interrelacionado. No início, quando a pessoa começa a fazer o estudo sobre a ciência iniciática, inicialmente há um processo em que a pessoa vê as coisas muito separadas entre si. Depois, com o tempo, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu também comigo, né? Através justamente dos ensinamentos do professor Henrique Jeff Souza. Aí a gente começa a perceber que há uma interrelação perfeita em todas as fases de evolução, em todos os momentos evolutivos da humanidade, e que tudo provém da unidade. Isso é muito importante, né? Tudo provém da determinação cósmica da lei justa e perfeita. Nada acontece por acaso. O nosso mestre afirma isso como base da ciência iniciática. Veja bem, nada acontece por acaso. Tudo acontece de acordo com a lei cósmica justa e perfeita. Isso é básico no processo do projeto de iniciação que cada um deve seguir. Isso é muito importante, então, esse entendimento, né? Muito bem. Então, a gente vê que esses ensinamentos são profundos, né? De uma profundidade muito grande, né? E isso aqui é muito importante, esse entendimento. Então, nós vemos que todos esses processos, todo esse conhecimento é trazido pelas escolas iniciáticas, né? Através dos tempos, trazido pelas escolas iniciáticas, né? Através dos tempos, desde o tempo da Atlântida, né? Isso vem desde a Lemúria, né? Esse conhecimento vem da Lemúria para a Atlântida, depois é passado para a raça ariana. Na raça ariana, esse conhecimento foi difundido na Índia, na antiga Índia, no Egito, na Caldeia, assim por diante, na Grécia. Mas a gente vê que tudo isso tem uma sequência de conhecimentos que tem uma interrelação profunda entre esses conhecimentos. Né? Nada acontece por acaso, está tudo interrelacionado. E falando justamente na existência de escolas iniciáticas, eu aqui no dia de hoje nós vamos citar aqui também a título de estudo, né, a respeito desses processos de transmissão de conhecimentos, vamos falar sobre a Escola Filosófica de Alexandria, também que tem um importante significado em todo esse processo de difusão do conhecimento da ciência iniciada das idades. E uma importância fundamental, né? A Escola Filosófica de Alexandria. Né? Essa escola surgiu em Alexandria, Egito, e foi durante séculos o grande centro das letras e da filosofia. Claro, o nome foi dado o nome de Alexandria devido a Alexandre o Grande, né? Deram esse nome devido ao Alexandre o Grande, que no seu processo de abertura do domínio da Macedônia por diversos lugares do planeta, né? Inclusive chegando até os limites, na sua expansão do domínio macedônico, ele chegou até os limites da China, né? Da Índia. Né? Só não entrou na Índia porque os soldados já estavam cansados de tanta guerra e pediram para eles voltarem
voltarem à Macedônia. Então, por isso que não aconteceu. Mas a gente vê que esses grandes centros de estudos, né, existem no planeta Terra, tanto na Índia como no Egito e assim por diante. E no Egito nós podemos citar, além de muitos outros centros, esse não é o único, muitos outros centros de estudos, né, esotéricos no Egito, existe a Escola Filosófica de Alexandria, renomada devido à sua biblioteca. Isso, a escola é muito famosa por causa da sua biblioteca, que tem o nome de Alexandrina, Biblioteca Alexandrina, fundada por Ptolomeu Sóter, que morreu no ano 283 a.C., no início do seu reinado. Biblioteca que, em outros tempos, ostentava 700 mil rolos de papiro. Veja bem, olha só a quantidade, hein? 700 mil rolos de papiros ou volumes. É uma coisa fantástica. 700 mil rolos de papiros. Veja bem que coisa fantástica. Era famosa também por seu museu, a primeira academia verdadeira de ciências e artes. Olha só, tinha um museu fantástico lá. Então, a própria ciência admite que foi a primeira academia verdadeira das ciências e das artes aqui no mundo ocidental, né? Por seus sábios membros que gozavam de celebridade mundial, tais como Euclides, pai da geometria científica, Apolônio de Perga, autor da obra inexistente sobre secções cônicas, Nicômaco, o aritmético, olha só, astrônomos, filósofos, naturalistas, anatomistas, tais como Herófilo e Erasístrato, físicos, médicos, músicos, artistas, etc. Então, veja bem, esta escola filosófica de Alexandria congregava o conhecimento e a participação pessoal, né, de grandes celebridades do mundo antigo, grandes celebridades do mundo antigo que nós citamos aqui, né? Ela tornou-se, a escola filosófica de Alexandria, tornou-se ainda mais famosa por sua escola eclética, ou seja, a neoplatônica, aí onde surge o neoplatonismo, né? Fundada no ano de 1193 depois de Cristo por Amônio Sacas. Entre esses discípulos figuravam Orígenes, Plotino e muitos outros sábios atualmente célebres na história. Veja só que coisa fantástica, né? Fantástica, não? As mais renomadas escolas de gnósticos tiveram sua origem na Alexandria. Filon, o judeu, Joséfo, Jâmblico, Porfírio, Clemente de Alexandria, Erastótenes, o astrônomo, Hipácia. Hipácia, uma grande filósofa, uma mulher que tinha uma capacidade de uma iniciada, né? um ser de alta hierarquia, Hipácia, a virgem filósofa e um sem número de outros astros de segunda grandeza. Todos pertenceram em tempos diversos a essas grandes escolas e contribuíram para fazer de Alexandria um dos mais famosos centros de saber que o mundo jamais produziu. Sobre Hipácia, eu faço questão de dizer que, num determinado momento, nós vamos aqui no programa abordar a história de Hipácia, que é uma história fantástica. Uma mulher, né? Veja bem. Geralmente a gente tem, assim, na filosofia, homens e mais homens, né? Mas Hipácia é uma mulher, não é isso? Então, foi uma coisa fantástica, essa consciência cósmica que se projetou na forma de uma mulher, na forma de Hipácia, naquele tempo do Egito, né? Coisa fantástica, né? Então, isso aí... Então, por isso que Clemente de Alexandria cita Hipácia, a Virgem Hipácia e um sem número de outros astros de segunda grandeza. Todos pertenceram em tempos diversos a essas grandes escolas e contribuíram para fazer de Alexandria um dos mais famosos centros de saber que o mundo jamais produziu. Uma coisa importantíssima, Alexandria, né? Então, aí está, então... Até hoje que existe a escola de Alexandria, mas não a antiga. A antiga foi destruída, né? Mas hoje, no Egito, em Alexandria, existe uma escola, um museu da Alexandria moderno, né? Quem quiser, pode, até na internet dá para acessar, né? Existem sites, existem referências a esse respeito, é fácil entrar na internet, eu já entrei,
e pode até verificar aspectos internos lá do Museu da Alexandria, da escola, existe até hoje, mas, claro, de maneira moderna, de forma moderna. Então, está um grande aspecto do conhecimento humano, né, representado nessa grande escola justamente sobre esse assunto. É claro que, dentre esses muitos conhecimentos que nos foram dados desde a antiguidade, esses conhecimentos estavam fechados em grupos específicos, né, de estudiosos da ciência inicial das idades, né, e existiram muitos grupos de filósofos, cientistas, né, pensadores, tanto na Índia como no Egito, na Grécia, etc., que, então, isso aí dá uma caracterização da evolução da espécie humana, da raça humana, de uma forma bastante ampla, né? A existência dessas escolas. E como existiram as escolas, existiram também os grupos, esses grupos específicos de seres que se dedicaram plenamente ao cultivo desses estudos profundos da ciência iniciática das idades, né? E entre esses estudiosos nos tempos antigos, nós podemos aqui na nossa abordagem inicial da nossa apreciação sobre a antropogênia, falar um pouco sobre os essênios. Essênios, olha que coisa importante. Os essênios, também um grupo de estudiosos, né, justamente existente no tempo de Jesus, que Jesus Cristo viveu, né, antes e durante a vida de Jesus, existiu essa escola essênia, né? O essênios é uma palavra helenizada que vem do hebraico asa, curador. Os essênios constituem uma seita misteriosa de judeus que, segundo Plínio, viveu próximo ao Mar Morto por milhares de séculos. Alguns supuseram que eram fariseus extremados, e outros, o que talvez seja a opinião verdadeira, os descendentes do Beninabim da Bíblia, e acham que eram quenitas e nazaritas. Tinham muitas ideias e práticas budistas. Olha só que interessante. Eles, os essênios, tinham muitas ideias e práticas similares ao do budismo. Por isso que nós dizemos, nada acontece por acaso. Está tudo dentro de um plano arquetipal de ensinamento, né, provindo da unidade, da lei justa, da lei universal justa e perfeita. É digno de nota que os sacerdotes da grande mãe em Éfeso, Diana Bavani, com muitos seios, que eram também designados por esse nome, né, Eusébio, e mais tarde De Quincy, declararam que eram idênticos aos cristãos primitivos, o que é mais provável. E aí estão, então, os essênios são ligados também a essa noção dos cristãos primitivos. O título de irmão usado na igreja primitiva era essênio. Olha só que interessante. Olha só, o título irmão usado na igreja primitiva era justamente usado entre os essênios. Eles se chamavam de irmãos. Então, aqui constituíam uma fraternidade ou um koinobion, ou comunidade semelhante à dos primeiros convertidos. De todas as seitas judias, diz o Abade Fleury, conforme a HPB, a dos essênios era mais singular. Por quê? Os essênios, esse grupo, viviam longe das grandes cidades. Seus bens eram comuns. Sua alimentação era muito simples. Dedicavam muito tempo à oração e à meditação. Levavam vida bastante contemplativa e tão perfeita que muitos dos padres da igreja consideravam-nos cristãos. Veja bem, a própria cristandade, os próprios igreja cristã, consideravam os essênios como mesmo de uma linha cristã, não é verdade? Então, no tempo de Jesus, então existia, antes e depois, e durante a existência de Yeshua Ben Pandira, Jesus o Cristo, existiu então essa seita dos essênios, né? Então, aliás, isso é citado na ciência inicial das idades,
é citado, isso aí faz parte do conhecimento iniciático. Qualquer hora nós vamos entrar com mais profundidade nesse assunto, que é um assunto bastante importante, né? E, na verdade, existiam duas projeções do Cristo, né? Uma na forma de Yoshua ben Pandira, que era descendente da casa de Davi, e o outro projetado numa forma de um essênio, de um Cristo, de um Jesus essênio. Então, na verdade, existiam dois Jesus, né? Um ligado a Israel, derivado da casa de Davi, é isso? E outro dos essênios. Isso. Tanto que, veja bem, isso é um grande mistério que a humanidade não tem acesso ainda, isso aí só é citado nas escolas iniciáticas. Né? Tanto que, veja bem, isso é básico. Jesus não morreu na cruz. Veja bem, isso é muito importante. Diz que Jesus morreu na cruz? Não, Jesus sobreviveu. Ele foi descido vivo da cruz e foi curado das suas chagas e foi levado e foi para o Oriente com a sua mãe, Maria. É isso? Ele morreu lá na Índia, no Oriente, né? No Oriente, né? Então, inclusive, ele teve filhos na Índia, tudo. A ciência iniciática aborda esses ensinamentos muito profundamente. Né? Agora, muitos dizem se Jesus, se Jesus não. Quem era? Se Jesus foi para a Índia, ou para o Oriente, se Jesus foi para o Oriente imediatamente a sua recuperação, como é que se diz que Jesus ficou 40 dias pregando aos seus discípulos? Essa é a história, né? É citado no Evangelho que Jesus ficou 40 dias pregando entre os discípulos. 40 dias. Então, vamos explicar, então, o que nos afirma a ciência iniciática das idades. O Jesus que ficou pregando para os essênios durante 40 dias era o Jesus essênio, dos essênios. Não é verdade? E a ciência iniciada das idades diz que o túmulo de Jesus dos essênios está justamente em Israel, está lá em Jerusalém. Não se sabe, não se tem notícia disso, mas ele diz que existe o túmulo dele. Né? Não existe o túmulo de Jesus, o Yoshua ben Pandilha, em Israel, não existe, porque ele morreu no Oriente, ele foi para o Oriente e lá morreu. Mas o Jesus dos essênios, existe o túmulo dele, justamente em Jerusalém. Então, veja uma história bastante importante a respeito dos essênios, né? Principalmente relativamente a esta manifestação do Cristo cósmico, através de um Jesus essênio. Então, existiram dois. Na verdade, o Jesus, o Yoshua ben Pandira, que ligado a Israel, é isso? Ele fazia um processo, um tipo de processo, ele tinha uma tônica de ensinamento, né? E o Jesus essênio tinha uma outra tônica de ensinamento, uma outra tônica, né? Isso é muito bom. Eu estou dando aqui informações bastante subliminares, né, fundamentais, mas quem está no processo da iniciação pode se aprofundar nesses assuntos. Eu digo que na eubiose, quando a pessoa faz os graus da eubiose, há um aprofundamento muito grande nesses estudos específicos sobre essa questão da manifestação do Cristo cósmico em duas formas, de um Jesus ligado à casa a Israel, né? E outro Jesus ligado aos essênios. Isso é muito importante, então, esse entendimento, para que a gente tenha um entendimento a respeito de toda essa história iniciática. Né? A gente vê que existe um método de ensinamento da Bíblia, um método de ensinamento do Evangelho, mas a ciência iniciada das idades vai mais a fundo. Né? Os mestres, através de seus escolhidos, né, como HPB e o professor Rívia de Souza, né, nos dá conhecimentos mais profundos a respeito de todo esse ambiente, esse cenário específico da manifestação da consciência cósmica na face da Terra através de seus veículos. Né? Isso é muito importante, então, essa observação. Tudo bem? Isso aí demanda muito estudo, mas vamos lançando essas sementes para que cada um, na sua maneira, na sua forma, possa investigar nos livros, se aprofundando
e tomando conhecimento cada vez mais profundo a respeito desse conhecimento. Né? Um outro assunto muito importante que eu queria abordar aqui também, que faz parte também da antropogênese, é um tema específico também ligado à antropogênese, o surgimento das raças, que é justamente a questão de Fohat. Isso, para encerrarmos essa primeira parte, Fohat, né? É um termo empregado para representar a potência ativa masculina do Shakti, potência reprodutora feminina, isso, na natureza. A essência da eletricidade cósmica, termo oculto tibetano utilizado para expressar o Daivi Prakriti, a luz primordial e no universo de manifestação e sempre presente energia incessante, poder destruidor e formador. Esotericamente, tem o mesmo significado, pois Fohat é a força vital impulsora, sendo de uma só vez o impulsor e o resultado. Fohat é uma coisa no universo ainda não manifestada e outra coisa no mundo fenomenal e cósmico. No primeiro é uma ideia abstrata, contudo não produz nada por si só. Fohat é simplesmente o poder criador potencial, através de cuja ação o númeno, ou seja, o que está por trás do fenômeno, de todos os fenômenos futuros, divide-se, por assim dizer, para se reunir num ato místico suprassensível e emitir o raio criador no segundo. E é o oculto poder eletrovital personificado que, sob a vontade do Logos Criador, une e combina todas as formas. Veja que importante essa questão do Fohat, né? É a força ativa na vida universal, o princípio animador que eletriza cada átomo, fazendo-o entrar na vida. A iminente unidade que enlaça todas as energias cósmicas, tanto nos planos invisíveis como nos manifestados, penetrando no seio da substância inerte, impulsiona-a para a atividade e guia suas diferenciações primárias nos 7 planos da consciência cósmica. Veja a importância desse conhecimento de Fohat, né? Atua sobre a substância manifestada o elemento único, diferenciando-o em vários centros de energia. Põe em ação a lei da evolução cósmica, que, obediente à ideação da mente universal, faz brotar sobre os diversos estados do ser no sistema solar manifestado. É o laço misterioso que une o espírito com a matéria, o sujeito com o objeto, Fohat. A ponte através da qual as ideias existentes no pensamento divino são imprimidas na substância cósmica, como as leis da natureza. Assim, pois, Fohat é a energia dinâmica da ideação cósmica, ou, considerado de outro ponto de vista, é o meio inteligente, a potência diretora de toda manifestação, o pensamento divino transmitido e manifestado através dos Dhyan Chohans, os arquétipos do mundo visível. Em representado alegoricamente, procurando unir o espírito puro, o raio inseparável do primeiro elo entre o sempre incondicionado e o manifestado. Cada mundo tem seu respectivo Fohat. Portanto, há tantos Fohats quanto mundos, variando cada um deles em poder e grau de manifestação. Os Fohats individuais formam um Fohat coletivo universal, aspecto e entidade de uma única não entidade, que é a seidade absoluta. Então, vemos aí, então, a importância fundamental desse conhecimento. É claro que, no processo da iniciação, as pessoas que estão no processo da iniciação vão se aprofundando cada vez mais nesse estudo dessas forças cósmicas, né? Incluindo o Fohat, né? E vai se aprofundando nesse conhecimento. Tudo bem. Vamos dar agora seguimento, dando mais um avanço aqui na antropogênese, né? Citando durante algum tempo, prosseguindo esse assunto, justamente a história da quarta raça-mãe, que é a raça atlântica. Vamos continuar com a nossa abordagem, né? Estritamente falando, só podemos nos referir ao homem desde o tempo da raça atlântica gigantesca, de cor amarelo escuro, pois foi dessa a primeira espécie humana completa, a raça atlântica. Esta raça, que se converteu em negra, foi a causa do descrédito dos nomes divinos dos Asuras, Rakshasas e Daitias. Tendo encarnado os Suras, deuses ou devas, nos homens sábios da Atlântida, os nomes de Asuras e Rakshasas foram dados aos Atlantes comuns. Então, o homem pertencia mais à natureza metafísica do que à física. Só depois da queda que as raças começaram a se desenvolver
com rapidez formas puramente humanas. Quando os dianes da hoste que correspondia encarnar como egos imortais das mônadas, ainda inconscientes nesse plano, os sexos já tinham se separado na raça atlântica. Estes foram os primeiros seres conscientes que acrescentaram, então, o conhecimento consciente e a vontade à sua pureza divina inerente. Olha que importante. Eles criaram por Kriya Shakti o homem ser divino que foi na Terra, a semente dos futuros adeptos. Tudo isso da Atlântida, hein? Olha só que coisa. Hein? Aqueles que então se recusaram a criar, ciosos de sua liberdade intelectual, já que estavam livres da matéria, tiveram que encarnar posteriormente, obrigados pela lei kármica. Eles tiveram corpos inferiores fisiologicamente a seus modelos astrais, porque os seus chayas tinham pertencido a progenitores de um grau inferior nas 7 classes. Quanto aos filhos da sabedoria, que diferiram sua encarnação até a 4ª raça, já manchada fisiologicamente com o pecado e a impureza, produziram uma terrível causa, cujo resultado kármico pesa sobre eles até hoje. Converteram-se nos portadores da semente da iniquidade para os tempos futuros, porque os corpos que tiveram de animais se achavam corrompidos por causa do seu atraso. Então, por isso que houve a queda Atlântida, justamente por degradação do comportamento desses seres. Eles tinham um conhecimento muito grande, né? Já estava desenvolvido essa capacidade de evolução humana neles, na consciência humana, mas desviaram-se do caminho, cometendo erros graves com relação à divindade. Esta foi a queda dos anjos, devido à sua rebelião contra a lei kármica. A queda do homem não foi propriamente queda, porque ele era irresponsável. Há uma lei cíclica eterna de renascimentos, e a série em cada amanhecer manuantárico acha-se encabeçada por aqueles que gozaram durante muitos tempos incalculáveis o descanso de suas encarnações em kalpas anteriores, os primeiros e os mais elevados nirvanes. Tocou a esses deuses encarnar no presente Manvantara, daí a sua presença na Terra. Os deuses que tinham caído na geração cuja missão era completar o homem divino são tidos mais tarde como demônios, maus espíritos e diabos em guerra com os deuses ou agentes responsáveis da lei eterna e única. É claro que quando nós falamos a queda dos deuses, nós falamos na queda justamente de Lúcifer e suas hostes, né? Na Lemúria. Isso aí proporcionou a queda dos anjos, justamente de Lúcifer com as suas hostes luciferinas, proporcionou a possibilidade do desenvolvimento da tríade superior, que começou na Lemúria, no processo, estendeu-se por milhões de anos na Atlântida, mas a Atlântida, é claro que os Atlantes não corresponderam, em sua maioria, a esta perspectiva que existe na lei universal, para o cumprimento da lei cósmica justa e perfeita. E houve a degradação. Com a degradação, então, ocorreu o dilúvio, que foi um processo para a transformação de todo aquele processo involutivo que eles estavam envolvidos para uma nova possibilidade evolutiva através da 5ª raça-mãe ariana, né? Tem que haver fracassos nas raças etéreas de muitas classes de Dianshogans ou entidades desenvolvidas num período planetário anterior, o mesmo que entre os homens. Com esses fracassados estão demasiado adiantados, espiritualizados, para serem repelidos no seu estado de Deva ao vértice de uma nova evolução primordial através dos reinos inferiores. Sucede o seguinte. Quando vai desenvolver-se um novo sistema solar, veja bem que a HPB afirma, hein? Quando vai desenvolver-se um novo sistema solar, esses dianes nascem nele, pelo influxo à frente dos elementais, entidades que se converterão em humanidade em futuro, e permanecem como uma força espiritual latente ou inativa na aura de um mundo nascente, até que, alcançada a etapa da evolução humana, ele se converte em força ativa e se mistura aos elementais, para desenvolver pouco a pouco o tipo completo da humanidade. Isso é, dotá-lo de mente própria consciente. Então, Satã é o Deus consciente que necessitava de um corpo para revestir sua divindade demasiadamente subjetiva. Então, aí está, então, esta noção, né? Que
Na verdade, o Satanás, na verdade, é a projeção que existe em nós da nossa divindade, da qual nós nos esquecemos. Né? Nos esquecemos da divindade. E o que está projetado em nós, justamente através da ignorância humana, da nossa própria ignorância, derivada da nossa impossibilidade de entendimento das coisas superiores, pelas nossas limitações da personalidade, então isso chama-se Satanás. Lógico que Satanás não está fora de nós, está dentro de nós. Veja bem que interessante. Deus não está fora de nós, está dentro de nós. E Jesus falou isso: vós sois deuses. Mas é claro que essa projeção monádica que dá origem a Deus dentro de nós mesmos, né? Como uma semente divina, na ignorância, isso toma o nome de Satanás. Então, o Satanás não está fora, está dentro do indivíduo. Tanto que nós já citamos isso, né? Quando Jesus, o Cristo, ficou 40 dias no deserto, é dito no Evangelho que ele lutou contra Satanás. Mas não é bem assim. Ele não lutou contra Satanás, ele lutou contra a sua própria consciência interna e venceu. Então, o que Jesus, o Yoshua Ben Pandira, fez no deserto durante 40 dias? Venceu a si mesmo. Olha só, vou repetir. Ele venceu a si mesmo. Assim como Siddhartha Gautama, também debaixo da árvore de Bodhi, da árvore do conhecimento, ele venceu a si mesmo. E assim como nós, também, candidatos, através do projeto de iniciação, candidatos à iniciação, devemos fazer também, vencer a nós mesmos. Então, por isso que Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, quer dizer, nós conheceremos o Deus que existe dentro de nós e venceremos e a verdade nos liberta. Nos liberta o quê? Da nossa ignorância, das nossas limitações humanas. Então, isso é muito importante, este conhecimento, para que a gente prossiga neste entendimento justamente desta questão da antropogênese. Muito bem. Era o que eu tinha aqui no momento para abordar, né? E vamos continuar, evidentemente, nas próximas oportunidades, a desenvolver mais esses assuntos, e é um assunto muito amplo, você pode perceber, é um assunto muito vasto, muito amplo. Mas o mais importante de tudo, apesar de ser um assunto muito vasto, o muito importante, como eu sempre sugiro para todos aqueles que estão no caminho do projeto de iniciação, é entender como as coisas funcionam. Ou seja, reunir tudo numa visão única, universal, e tentar entender como as coisas funcionam. Aí tudo torna-se mais fácil. É isso? Quando a gente tem aquela visão inicial de como as coisas funcionam, então as coisas tornam-se mais fáceis. O entendimento é mais fácil para aquele que está no caminho da iniciação. Muito bem. Prezado, querido irmão Carlos, estou aqui à disposição, então, para dar sequência à segunda fase do nosso encontro. Muito bom, professor. Foi abordado muita coisa, muito interessante, né? E é interessante essa ligação do dilúvio com várias raças, né? Falando a mesma coisa, e a gente percebe que tudo isso também motivou para o surgimento da raça ariana e também pela degradação da raça atlântida, né? Dar um fim a tudo isso. Tomando como base essa degradação da raça atlântica, a ariana também pode cair nessa degradação e a gente ter uma situação semelhante à que houve com a Atlântida? Exatamente. Veja, há uma possibilidade. Quer dizer, dentro do plano humano, há a possibilidade de quedas. As quedas sempre ocorrem. Só que, nos tempos atuais, nós temos algo diferente. O nosso mestre diz: no ano 3005, nós teremos o início do desenvolvimento de uma nova civilização. Não é o auge, o apogeu, é o início. Tanto que ele diz que Agartha virá para a face da Terra. Isso já está determinado pela lei cósmica justa e perfeita. Muito bem. Há uma possibilidade da queda da raça ariana, claro. Sempre há uma possibilidade de quedas. Mas existe um outro ponto a ser considerado, que nessa época aquariana que nós estamos vivendo, na era de Maitreya, está havendo algo diferente.
que nunca aconteceu na esfera humana, e que Jesus nos contava. Há uma seleção. Está havendo uma seleção muito forte. É uma hora de seleção. A separação do joio e do trigo, assim como Jesus nos ensinou. A separação do joio e do trigo. Isso vai ser muito forte agora. Já está acontecendo. Muito forte. Significa o quê? Que nós estamos nos dirigindo para uma quinta dimensão. E o que for de terceira e quarta dimensão deve ficar para trás. É isso. A terceira dimensão é a parte animal. O que é a terceira dimensão? É a parte animal, simplesmente. Animal, que já lemuriana, uma parte animal, mas já com a tríade superior em desenvolvimento, mas não deixa de ter comportamentos animalescos, mesmo com a tríade superior. Então, tudo que está vibrando nessa vibração faz parte da terceira dimensão. E a quarta dimensão está ligado com a Atlântida, justamente a possibilidade do conhecimento acadêmico, conhecimento superior, científico, né, metodológico, etc., mas também os atletas foram sujeitos a uma degradação, sucumbiram a um processo de degeneração muito forte. Essa é a quarta dimensão. Agora, como eu estou dizendo, isso aí faz parte do conhecimento. Agora, nesse novo milênio, terceiro milênio, já está ocorrendo uma separação do joio e do trigo. Há uma seleção. Olha, ensinamento do professor Henrique José de Souza. Isso aí faz parte do ensinamento do professor Henrique José de Souza. Ele disse o seguinte: quem não estiver preparado para viver na nova civilização não fica mais na Terra. Será enviado para globos obscuros ou planetas primitivos. Então, esse é o processo de seleção. Então, há um risco da queda da raça Atlante, da raça ariana, há um risco. Esse risco existe. Existe como existe risco em qualquer raça. Mas esse risco está sendo profundamente diminuído através dessa ação cósmica de seleção. Então, automaticamente esse processo de seleção vai ocorrendo. Quem estiver vibrando em terceira e quarta dimensão, automaticamente passa a vibrar está vibrando com mundos primitivos, mundos obscuros. Então, vai sendo retirado da Terra. Então, a Terra, como dizem os nossos irmãos espíritas, os irmãos espíritas falam isso frequentemente. A Terra está deixando de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. Eles dão até que esse processo já começou já há mais de 300 anos, nessa fase mais contundente, mais forte. Há mais de 300 anos já aconteceu isso, está acontecendo isso. E hoje, com mais evidência, está acontecendo isso. E o mais importante, está se comentando isso na internet. Hoje é um assunto muito comentado na internet, o nosso caminho para a quinta dimensão. Então, há uma possibilidade de queda da raça ariana? Há essa possibilidade. Mas a lei cósmica justa e perfeita está agindo de maneira a selecionar. Quer dizer, quem está em quinta dimensão não vai cair. Quem está vibrando em quinta dimensão não vai produzir a queda da raça ariana. E aqueles que podem produzir e já estão tentando produzir, podem não, já estão tentando no mundo inteiro produzir a queda da raça ariana através da degradação das instituições. Nós temos hoje um processo de degradação das instituições muito forte. É isso. Por isso que o professor falou, reconstruir é o brado que nos compete. Reconstruir é o brado que nos compete. Então, esse processo de seleção que está ocorrendo vai dar suporte para que aqueles que estiverem vibrando em quinta dimensão da raça ariana atinjam o patamar de uma nova civilização. Essa é a grande diferença que existe hoje na Era de Aquário com as outras épocas que aconteceram. É o momento de decisão do planeta. O planeta Terra, veja bem, a decisão é o seguinte: o planeta Terra está sendo promovido a um nível superior de estado de consciência. Eu vou repetir: o planeta Terra está passando a um novo estado dimensional. Está começando a penetrar num quinto estado de consciência, que é a quinta dimensão. Muito bom, professor. O Décio Oliveira, ele pergunta o seguinte, professor:
Porque nós, de descendência africana, de pele negra, não somos nem mencionados no itinerário de Ió. Veja bem, pele negra. Vamos ver agora o que o nosso mestre fala. Não vamos falar em pele, vamos falar em estado de consciência. Estado de consciência. Estado de consciência não tem nada a ver com a cor da pele. Vamos deixar bem claro isso? O indivíduo pode ser negro, pode ser loirinho de olho azul, isso não importa, estado de consciência. O nosso mestre diz assim, ele fala que raça, ensinamento do professor Henrique José de Souza, raça é estado de consciência. Então, a pele, ela não interfere nessa questão de estado de consciência. É isso? Pele, estado de consciência não está na pele, está na consciência interna do indivíduo, a consciência interior. É claro que a genética está ocorrendo, o processo genético. Os lemurianos, eles tinham uma pele escura, negra, predominantemente negra, os lemurianos. Os atlantes tinham uma pele já semelhante aos asiáticos, né? Da raça amarela. E agora, na raça ariana, nós temos a pele branca. Mas isso não tem nenhuma relação com o estado de consciência. Não tem relação. O importante no ser humano é o seu estado de consciência. Isso que importa. É isso. Agora, ele pergunta assim, descendência africana de pele negra não somos nem mencionados no itinerário de Ó. Não, é mencionado sim. Veja bem, todos aqueles que têm descendência africana de pele negra têm uma ligação, uma descendência lemuriana, mas não são lemurianos mais. Veja bem, olha que interessante. Os negros não são lemurianos. Os negros aqui são da raça ariana. Eles têm uma consciência ariana. É isso. Então, agora, é uma questão de cor de pele é uma coisa, estado de consciência é outra. Agora, está havendo uma fusão racial, né? Isso é um processo nosso. No Brasil, inclusive, está acontecendo esse processo muito importante, justamente essa fusão racial, né? Cada vez mais ocorre muito fortemente, né? Entre justamente a raça negra, a pele branca, a pele amarela e assim por diante, para o surgimento de um novo tipo racial no futuro, né? Então, nós devemos dizer que a descendência africana, em termos de pele, são descendentes de lemurianos, né? Isso aí é inevitável, né? Isso é evidente, né? Agora, o estado de consciência é ariano. Estado de consciência ariano, né? Veja, hoje, nós temos aqui no mundo descendentes lemurianos e atlantes vivendo no nosso mundo. Mas a questão de ser lemuriano ou atlante não tem nenhuma questão de ter pele amarela, pele negra ou pele amarela. É estado de consciência. Estado de consciência, né? Então, agora, eu quero dizer ao nosso irmão Décio que não, no itinerário de Ó existe os estudos indicam justamente esta questão da pele da descendência negra dos lemurianos, mas a descendência africana hoje é a raça atlântica, é a raça ariana, né? Tudo é raça ariana. O predomínio hoje na questão evolutiva é justamente em direção da quinta dimensão, através da raça ariana, independentemente da cor da pele. Independe da cor da pele, né? Independe da cor da pele, porque, afinal de contas, a pele é questão de reencarnação, não é verdade? Eu já fui negro em outras. Eu sei disso, que eu já fui negro em outras. Eu tive pele negra em outras encarnações, e terei pele negra em outras encarnações futuras, né? E assim por diante. Então, a questão da pele é um processo de reencarnação, mas não define o estado. O que define o estado de consciência é justamente a questão evolutiva do ser humano, né? Então, muito obrigado por essa pergunta do nosso irmão Décio de Oliveira, né? Mas eu quero dizer que esse assunto dos africanos é muito importante
E quando se fala em África, a gente fala em Egito, né? A gente fala em África, a gente fala em Egito, os antigos egípcios, etc. Né? E grande parte dos faraós tinham pele negra, na verdade. Nos filmes mostra o faraó de pele branca, mas, na verdade, os egípcios tinham pele negra, isso, os faraós, etc. Né? Então, isso aí está incluído dentro do processo do itinerário de O, né? É que a ciência acadêmica não entra nesses detalhes, né, que são pertinentes à ciência iniciática das idades. Tudo bem, meu querido Décio Oliveira? Um abraço. E o interessante, professor Idécio, quando eu estive em Israel, professor, eu vi muito negro judeu, né? Isso. Aí eu perguntava, de onde vem tudo da Etiópia, né? Porque a rainha negra de Sabá ela era da Etiópia. Exatamente, é. Então tem muito israelita, muitos judeus, né, que é da Etiópia, que são negros. Então eu vi jovens servindo no exército em Israel negro, que eram judeus, né? Então, é que nem o professor falou, o importante não é a cor da pele, e sim o estado de consciência. Veja bem, a menor dos quatro e sua esposa. Me lembra o nome da esposa dele, por favor? Que sabe que agora me... Então, era a rainha de Sabá, né? O professor fala... A rainha, a esposa do Amenófis IV, agora me escapou o nome dela. É tanta coisa que eu acabei escapando. Amenófis era a esposa dele. Qual é a esposa dele? O Akhenaton, professor. Akhenaton, é. Isso. A esposa dele chamava-se... Agora, sabe que agora escapou o nome dela. Mas eu quero dizer... É Nefertiti? Nefertiti. Nefertiti, né? Muito bem. Nefertiti. Nefertiti, o nome dela, né? Isso, Nefertiti. Era negra. A estátua dela era um ser da raça negra. E era um ser de elevada hierarquia, né? Nefertiti. Né? É verdade. De elevada hierarquia. Então, os egípcios, a evolução egípcia dos grandes mestres, os faraós, etc., é sempre baseado na pele negra, né? Eram negros, né? Então, quer dizer, está inserido dentro do itinerário de O, sim. Exatamente. Só que o entendimento de pele não bate com o entendimento da consciência. A consciência não tem nada a ver com a cor da pele. Né? O nosso mestre diz que o que importa é estado de consciência. A raça, o nosso mestre diz, raça é estado de consciência. Raça é estado de consciência. Então, o estado de consciência da raça ariana, um sujeito que tem estado de consciência hoje, ariano, estado de quinta dimensão, ele pode ter pele negra, pele amarela, pele vermelha, pode ter a pele que quiser. Não importa a cor da pele. Se ele for um ariano, quinta raça-mãe, está em estado de consciência de quinta dimensão, em direção da quinta raça-mãe, não importa se eles têm a pele negra, amarela, vermelha, isso não tem nenhuma importância. O que importa é o estado de consciência. Né? A pele apenas é um estado evolutivo, biológico, que a lei utiliza para a formação de novos biótipos, novas condições orgânicas no futuro e assim por diante. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli Neto pergunta: o Manu Vaisvata conduz os povos para o Brasil? Veja bem, os Manus são condutores de povos. Para o Brasil, os povos que estavam lá na Índia, através das sub-raças, foram sendo conduzidas progressivamente através dos Manus, né? E principalmente durante as navegações transoceânicas, né? A descoberta da América, essas consciências foram trazidas para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, outros Manus, através dos fenícios, trouxeram descendentes da Atlântida, que são os Tupis. Os Tupis são descendentes de Atlântida, trouxeram também os Tupis para o Brasil, para justamente fazer essa união, né? Essa união entre os Tupis e a raça europeia, da Europa, né?
Então, o que nós estamos aí é justamente esse processo de fusão racial existente entre as raças. Né? Aliás, devemos lembrar aqui que quando Jesus Cristo nasceu, ele foi visitado por 3 reis magos. Veja bem, olha, nada acontece por acaso. Jesus o Cristo foi visitado por 3 reis. Um rei com a pele negra, um rei com a pele amarela e outro rei com a pele branca. Justamente 3 reis. Significando, então, as 3 possibilidades, evidentemente, biológicas existentes na evolução humana, mas os 3, um de pele negra, outro de pele branca, outro de pele amarela, tinham uma consciência ligada com o Mestre Jesus Cristo, um estado de consciência superior, né? de quinta, sexta e sexta dimensão. Então, o que vale não é a cor da pele, justamente o estado de consciência. A pele é apenas uma questão ligada à reencarnação, um processo da evolução biológica necessária, o que é necessário haver, né? Então, isso aí é muito importante esse entendimento. Mas está tudo ligado com esse movimento, esse trabalho dos Manus, que trazem tudo para em direção das Américas e principalmente para o Brasil, que, na verdade, segundo o nosso mestre, o Brasil é o berço da nova civilização. Muito bom, professor. E o nosso querido Neuri Francisco Morandi, ele lembra para a gente que a colonização do Brasil vem através do caldeamento racial. Temos a participação de todas as raças de cor de pele negra, amarela, vermelha e branca, né? Isso é muito importante. E a nossa querida Eliane Pontes coloca o seguinte: há um estudo que mostra que todos os seres dos 5 continentes possuem DNA proveniente dos africanos. Então, condiz com aquilo que o senhor falou da raça lemuriana. Isso, existe um estudo acadêmico que mostra que, por exemplo, a raça nórdica é derivada tem uma origem africana, né? Então, a ciência diz, a própria ciência diz que a vida humana surgiu na África. Olha só, a ciência acadêmica, através de seus estudos, chegou a essa conclusão, que o homem originou-se principalmente na África, tinha pele negra, não é verdade? O homem. Depois, com o tempo, houve mutações por diversas questões biológicas, e aí não, teríamos que entrar em questões de ciência, etc., né? Mas, realmente, iniciaticamente, ou seja, pela ciência acadêmica, a origem da espécie humana é África, pele negra. Muito bom, professor. A Renata Monteiro, ela pergunta para o senhor, professor, para falar um pouco de como será essa nova forma de quinta dimensão. Veja bem, vamos ver como é que nós podemos entender isso. A Terra está passando por um processo sutil de transformação. Hoje, olha, vamos ver o seguinte: a Lemúria, no início, os lemurianos, inicialmente, viviam no estado do plano vital. Depois eles foram se densificando. Em meados da raça lemuriana, o lemuriano já era bem mais denso, objetivamente. Foi quando houve a queda dos anjos e o aparecimento, a ativação da tríade superior. Depois houve o surgimento da 4ª raça-mãe, que era mais densa ainda do que os lemurianos. A 4ª raça-mãe foi a mais densa de todas. E a 5ª raça-mãe, que nós estamos vivendo hoje, a raça ariana, ela é mais sutil do que a raça atlante. O nosso corpo é mais sutil. Mas essa sutilização está acontecendo cada vez mais. Então, o processo é o seguinte: nós vivemos hoje na raça ariana, no mundo, num plano objetivo, denso. Mas a tendência nossa é passar para um plano vital. Veja bem, futuramente, o planeta Terra está passando para um estágio de existência no plano vital. Isso é inevitável. Depois passará para um estágio de existência no plano astral. Depois para um estado de consciência no plano mental. E assim sucessivamente, até atingir um plano mais hiperfísico, ainda mais superior, ligado justamente ao Cristo interno.
Então, está havendo uma sutilização. Assim como houve uma densificação, né, um processo de descida, está havendo um processo de subida. Então, agora, é claro que esse processo de subida para uma quinta dimensão está relacionado com a transformação interna da consciência humana. É isso? Um ser de quinta dimensão, ele tem que necessariamente desenvolver algo muito importante dentro dele que foi ensinado por Jesus o Cristo, o amor e o perdão. Isso é importante. Qual é o caminho para a quinta dimensão? Qual é o caminho para a quinta dimensão? Só um caminho, indicado pelo nosso grande mestre Jesus o Cristo, o amor e o perdão. E o nosso mestre, professor Henrique de Jorge Souza, também deixou isso em suas revelações. Não há outro caminho a não ser o amor e o perdão. Isso é quinta dimensão. Quinta dimensão, não, o início do acesso para uma quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima dimensão, e sabe quantas dimensões existentes ainda, somente o Eterno poderia nos dizer. Quantas mais dimensões existem pelo universo afora, né? Então, essa nova forma de quinta dimensão no planeta Terra é uma sutilização dos corpos, ditos físicos, para um corpo hiperfísico, em direção do vital, depois para o astral, mental, mas principalmente a transformação da consciência interna do ser humano para uma consciência crística, o desenvolvimento do Cristo interno, né? Do eu superior, que é o caminho do amor e do perdão. Quem não estiver nesse caminho está na terceira e na quarta dimensão. Veja bem, quem não estiver vibrando no amor e no perdão, ele vibra em terceira e quarta dimensão. Na verdade? Então, ele é excluído desse processo, é isso? Porque vibracionalmente não há possibilidade dessa conjunção. Mas, mesmo aqueles que são excluídos desse processo, têm a possibilidade da recuperação. É isso? É que nem numa escola. Existem alunos que passam com notas excelentes, outros alunos medianos que lutam para passar, às vezes passam, não passam, e existem os alunos que a gente, na escola, a gente fala assim, aqueles que não querem estudar são bagunceiros, né? Eles não querem estudar, querem fazer bagunça. Então, aí repete de ano. Agora, repetir de ano não significa encerrar sua caminhada cultural, significa uma nova oportunidade. Então, aqueles que saem da Terra em direção de mundos obscuros, não penetrando uma quinta dimensão, eles vão continuar vivendo em terceira e quarta dimensão, mas caminhando para a quinta dimensão no futuro. Então, todos chegarão lá. Veja, todos chegarão lá. Todos chegarão lá. Mas, tanto que no Sermão da Montanha, numa das afirmações do Sermão da Montanha, Jesus disse o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Deixa eu falar mais alguma coisa? Eu vou repetir. Um dos ensinamentos de Jesus o Cristo no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, manso quer dizer aquele que tem o amor e o perdão dentro da sua consciência. Segue um caminho da iniciação, do Cristo interno e assim por diante. É o que eu posso falar de maneira bem rápida a respeito dessa questão da quinta dimensão e do planeta Terra. Muito bom, professor. O Luiz Fabiano Paiva coloca: a raça ariana seriam aqueles que estão desenvolvendo o mental, professor? Aqueles que estão desenvolvendo o mental superior. Veja bem, nós temos o quaternário, a nossa personalidade é formada por um quaternário, né? É o físico denso, o vital, o astral e o mental inferior, o mental concreto. E a tríade superior é justamente, temos uma quinta coisa que é o mental superior. A raça ariana está desenvolvendo o mental superior, que é uma quinta coisa, um quinto estado de consciência. E depois, futuramente, desenvolverá o estado Budi, e depois Atman, que é um sétimo estado de consciência. Então, foi nos dado agora a oportunidade, estamos atingindo essa oportunidade de desenvolver a quinto estado de consciência em nós, que é o caminho através do mental superior, mental sintético, né? É justamente esse o significado da tríade superior na nossa constituição interna.
Muito bom, professor. Chegou o momento agora de passar os recados, professor. O senhor dá uma olhada, vê se tem alguma Vou pergunta dar que uma o senhor olhada aqui. queira responder. Então, aqui no canal Conexão 3005, toda terça-feira, nós temos a nossa roda de conversa. E essa próxima terça-feira, na nossa roda de conversa, 8 de agosto, 8/8/2023, 8 de agosto de 2023, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, vamos ter como tema Lia de Itamaracá e o elo sagrado circular. Lia de Itamaracá, com seu talento e carisma, vem contribuindo para a difusão da ciranda no Nordeste. Nas danças circulares, se percebe um resgate ancestral de conexão ao divino. Então, quem vai falar sobre a Lia é o nosso querido Sidney Augusto e Eduardo Nunes, mediadores Daniela Troncoso e Gilberto Catira. Então, essa é a grande ciranda da vida, né? Esse movimento, essa união e essa grande ciranda. E tudo isso vai ser abordado na nossa próxima roda de conversa. Eu também queria falar sobre o Espaço Shakti, tá? O Espaço Shakti, ele é um centro de terapias holísticas, Espaço Shakti Nova Era, que tem a sua matriz lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas, Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita no Espaço Shakti Nova Era, fica na Praça Helena Jefferson de Souza, número 38, anexo 1. Para mais informações, nós temos o WhatsApp, que é o prefixo 35 de São Lourenço, o número 99756-6874, e no Instagram aí, @Shakti Nova Era, tá? A gente ainda está passando pela campanha do agasalho, né? Que todo ano a Fundação Henrique José de Souza participa, né? E finalzinho aí de inverno, né? Mas quem puder estar contribuindo com um bom agasalho, é só fazer a entrega nos departamentos da Eubiose. Quem quiser, tiver interesse em contribuir financeiramente, pode fazer a sua contribuição no Banco do Brasil, agência 0983, dígito 0, conta 7632, dígito 5, CNPJ da Fundação Henrique José de Souza, 24.826.406.1000, contrário, 96. Então, esses são os recados dados. Agora vamos ver, né, professor, se eu separou alguma pergunta. Não, tem aquele do Guazelli, né, que ele pergunta que escola Buda teve, né? Ah, tá, uma das primeiras aqui em cima. Que escola Buda teve, né? Isso, qual Escola escola Buda. Buda teve? Pelos meus estudos, etc., não há, pelo menos por aquilo que eu observei, não há uma definição a respeito disso, que Buda seguiu uma escola. Pelo contrário, ele foi fundador de uma escola budismo, né? Ele foi fundador, que é algo totalmente inovador em tudo que a gente conhece na ciência inicial das idades. Tanto que ele fez sozinho isso, né? Ele estava no palácio, cercado a sua defesa, que ele é um príncipe, né? Aí ele caiu na rua, verificou a humanidade, aí ele ficou muito surpreso com aquilo tudo que ele viu no mundo e foi caminhando e tomando atitudes específicas, etc., até que a iniciação dele deu-se debaixo da árvore de Bodhi, né? Que é a árvore da sabedoria. Então, eu digo que, pelos meus estudos, eu vejo que Buda realmente ele é um aspecto bastante importante. Ele seguiu uma escola de ensinamento da sua própria consciência, né? Ele veio para fundar uma nova visão de ciência, de perspectiva cultural e espiritual da humanidade. Assim como Jesus também, né? Nós não temos nenhum fato relevante dizendo que Jesus seguia uma determinada escola, né? Tanto que ele era judeu, mas não seguia a escola judia, né? Ele refutava, né?
ele refutou muitos aspectos dos aspectos do conhecimento judeu, né? Tanto que foi crucificado por discordar de muitas coisas, né? Então, ele tinha uma maneira dele específica, da sua consciência divina, né? E principalmente considerando que Yoshua era veículo do Cristo universal, né? O Cristo cósmico, né? Então, e Buda também, eu acredito que, por tudo aquilo que eu já li, tudo aquilo que a gente pode ler, ele teve essa possibilidade de fundar uma escola totalmente nova em tudo que a gente pode perceber na ciência iniciática da humanidade, né? Trazendo coisas absolutamente inéditas para o conhecimento humano, né? É claro que inéditos para o conhecimento humano, mas conhecimento que vem do mundo arquetipal. Ele não inventou nada, né? Buda não inventou nada, ele foi o quê? Veículo justamente desse conhecimento universal e trouxe isso para a Terra. Assim como Jesus também foi veículo do conhecimento universal e trouxe para a face da Terra. Então, nós não podemos afirmar que Buda seguiu uma escola ou Jesus seguiu outra escola, não há uma definição a esse respeito. Agora, uma coisa é verdade, os dois foram veículos da consciência cósmica e trouxeram para a Terra conhecimentos completamente inéditos, né? Revolucionários a respeito de tudo que a gente possa imaginar em questão de consciência superior, consciência humana e assim por diante. Muito bom, professor. Estouramos um pouco o horário, mas eu queria agradecer a todos pela participação. Foi um grande encontro. Sempre a gente tem esse conhecimento aqui contagiante, né, professor? Muita coisa a gente aprende. E eu queria parabenizar a participação de todos por assistir, por prestigiar, pelas perguntas e desejar a todos um bom final de sábado, um bom final de semana. E até o nosso próximo encontro, né? Projeto Iniciação com o professor Walter de Andrade. E terça tem a nossa roda de conversa. Boa noite a todos. É com o senhor, professor. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado ao meu irmão Carlos Nascimento, a todos os irmãos que vieram aqui presentes, perguntando e participando. Foi uma honra muito grande, uma felicidade muito grande. E para todos, presente às terças-feiras e aos sábados, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.